Sabe aquele momento em que seu mundo desaba em 3 segundos? Quando você ouve sua mãe dizer, "Eu sei de tudo", e sente o chão sumir debaixo dos seus pés. Foi assim que aconteceu. Eu estava no meu quarto, deitada só de calcinha e camiseta, conversando com o Rafael pelo telefone. Eram 2 da manhã. Ele tinha acabado de me mandar uma mensagem de voz dizendo coisas que me deixavam molhada só de ouvir. "Tô com tanta saudade de você, Luna. Tô aqui lembrando de como você geme quando eu te toco, de como seu corpo treme quando eu..." E então ela abriu a porta. Sem bater. Sem avisar. Com o celular dele na mão. O celular que ele tinha esquecido na última vez que veio aqui. Escondido debaixo do sofá da sala. Com todas as nossas conversas. Todas as fotos. Tudo. "Luna, a gente precisa conversar. Agora." O tom da voz dela, eu nunca tinha ouvido aquele tom antes. Não era raiva. Era decepção pura. E aquilo doía muito mais que qualquer grito. Rafael ainda estava na ligação. "Luna? Luna, o que tá acontecendo?" Mas eu não consegui responder. Só consegui desligar com as mãos tremendo e encarar minha mãe. E foi naquele momento que tudo mudou. "Oi, amores. Eu sou a Luna e esse é o episódio final de O Professor Particular. Hoje eu vou contar a parte mais intensa, mais difícil, mais real da minha história. A parte onde o segredo foi descoberto. Onde eu tive que escolher entre minha família e o amor da minha vida. Onde tudo quase acabou, mas também onde tudo se transformou. Prepara o coração porque esse episódio tem tudo. Drama, tensão, romance e aquele final que vocês merecem. Se inscreva agora, ativa o sininho, deixa aquele like maroto e fica até o final porque a reviravolta que aconteceu, vocês não vão acreditar. E nos comentários, me conta, seus pais já descobriram algo que você escondeu? Como foi? Conta tudinho pra mim. Vamos lá. Minha mãe entrou no quarto e fechou a porta atrás dela. Segurava o celular do Rafael como se fosse uma evidência de crime. E era, na cabeça dela. "Há quanto tempo?" Ela perguntou, a voz controlada demais. Aquela calma antes da tempestade. "Mãe, eu posso explicar." "Há quanto tempo, Luna?" O grito saiu. Finalmente saiu. Eu nunca tinha visto ela gritar assim. Minha mãe sempre foi a pessoa calma, ponderada. Ver ela daquele jeito me assustou mais do que qualquer coisa. 6 meses, admiti, sentindo as lágrimas já queimando meus olhos. 6 meses. Ela repetiu, como se não acreditasse. 6 meses você mentiu pra mim. Pro seu pai. Olhou na nossa cara todo dia e mentiu. Eu não queria mentir, mãe, eu juro. Mas mentiu. E sabe como eu descobri? Ela jogou o celular na cama. Eu achei esse celular embaixo do sofá. Pensei que fosse seu. Fui olhar para ver se tinha algo importante. E encontrei isso. Ela destravou o celular e começou a ler. Alto. Não aguento mais esperar para te ver. Tô louco para sentir seu corpo no meu de novo. Essa aqui é de 3 dias atrás. Meu rosto pegou fogo. Tem mais. Ainda consigo sentir o gosto de você na minha boca. Mal posso esperar para fazer de novo. Quer que eu continue? Mãe,
Para. Não. Você vai ouvir. Porque eu li tudo, Luna. Todas as mensagens. Todas as fotos que você mandou para ele. Tudo. Foi quando meu pai apareceu na porta, o rosto sonolento virando confuso. O que tá acontecendo aqui? Por que os gritos? Minha mãe se virou para ele, os olhos vermelhos. Nossa filha está namorando escondido há 6 meses. Com o professor particular dela. Aquele homem que a gente pagou, que a gente confiou para ensinar matemática para ela. Vi o rosto do meu pai mudar. De confuso para chocado para uma raiva que eu nunca tinha visto antes. Como é que é? Pai, deixa eu explicar, por favor. Explicar o quê, Luna? Ele entrou no quarto, a voz subindo a cada palavra. Que você estava transando com um cara de 30 anos enquanto a gente achava que você estava estudando. Que você enganou a gente esse tempo todo. Ele não tem 30. Ele tem 28. E não foi assim. Não começou assim. Ah, não? Minha mãe pegou o celular de novo. Então como começou? Porque pelo que eu li aqui, pelo que eu vi aqui, vocês não estavam exatamente estudando cálculo, né, Luna? Senti meu estômago revirar. Ela tinha visto as fotos. As mensagens mais íntimas. Tudo. Mãe, eu sei que parece errado, mas a gente se ama. Amor? Meu pai quase gritou. Você tem 22 anos. Você não sabe o que é amor. Isso é um homem velho se aproveitando de você. Ele não se aproveitou de mim. Eu quis. Fui eu que quis primeiro. Você era a aluna dele. Ele tinha uma posição de autoridade sobre você. Não depois. Ele parou de ser meu professor assim que a gente ficou sério. Sério? Minha mãe soltou uma risada amarga. Vocês acham que isso é sério? Encontros escondidos? Mentiras? Sexo no nosso sofá enquanto a gente não tá? Meu rosto queimou ainda mais. Ela sabia. Ela sabia de tudo mesmo. Senta, minha mãe ordenou, apontando para a cama. Agora você vai contar. Tudo. Desde o começo. E não adianta mentir porque eu já sei da maior parte. Sentei. Meu pai ficou na porta, os braços cruzados, o maxilar travado. Minha mãe se sentou na minha frente. Respirei fundo. Se ia contar direito. Começou no primeiro sábado de aula. A gente sentiu algo. Uma conexão que nenhum de nós esperava. Tentamos ignorar. Juro que tentamos. Mas não conseguiram, meu pai disse, sarcástico. Não. A tensão só aumentava. Cada aula era mais difícil me concentrar. E ele também estava sentindo. E aí? Minha mãe pressionou. Aí no final da primeira aula, a gente se beijou. E depois disso não teve volta. Vocês transaram na primeira aula? Minha mãe parecia enojada. Não. Não foi assim. A gente conversou, tentou entender o que estava acontecendo. E sim, acabou rolando naquele dia, mas não foi só sexo, mãe. Foi especial. Especial, ela repetiu. Que lindo. E depois? Depois ele continuou vindo. Oficialmente para dar aula. Mas na verdade,
Na verdade a gente tava namorando. Namorando escondido, meu pai enfatizou. Mentindo pra gente. Porque eu sabia que vocês não iam entender. Sabia que iam reagir exatamente assim. E você nos culpa? Minha mãe se levantou, começou a andar de um lado pro outro. Luna, eu li as mensagens. Vi as coisas que vocês falam um pro outro. As coisas que vocês fazem. Isso não é namoro de gente da sua idade. Mãe? Não. Você vai me ouvir. Ela parou na minha frente. Esse homem é experiente. Ele sabe exatamente o que fazer, o que falar para te manipular. Ele não me manipulou. Me levantei também. Mãe, eu não sou idiota. Eu sei quando tô sendo manipulada. E não foi isso. Ele me respeita. Me trata como igual. Igual. Meu pai deu uma risada sem humor. Luna, ele tem 28 anos. Você 22. 6 anos de diferença. Quando você tiver 30, ele vai ter 36. Quando você... Eu sei fazer conta, pai. Gritei. Eu sei da diferença de idade. E eu não me importo. Porque a gente se conecta. A gente se entende. Vocês se conectam, minha mãe balançou a cabeça. E quando ele cansar de você? Quando aparecer outra aluna mais nova, mais inocente? Ele não é assim. Você não sabe como ele é. Ela gritou de volta. Você conhece ele há 6 meses. 6 meses de mentiras. Como você pode ter certeza de qualquer coisa sobre ele? E aquilo me calou. Porque ela tinha razão numa coisa. Eu não conhecia tudo sobre Rafael. Mas eu conhecia o suficiente. Conhecia o jeito que ele me olhava. O jeito que me tocava. O jeito que me amava. Eu sei o que eu sinto por ele, disse mais baixo. E sei o que ele sente por mim. Então me diz uma coisa, meu pai se aproximou. O que você está disposta a fazer por esse sentimento? A jogar fora a confiança da sua família? Seu futuro? Eu não quero jogar nada fora. Eu só quero que vocês entendam. Entender o quê, Luna? Me explica o que tem para entender. Que eu amo ele. Gritei, as lágrimas finalmente caindo. Que eu amo ele e ele me ama e isso não vai mudar só porque vocês descobriram. O silêncio que caiu foi pesado. Minha mãe respirou fundo. Então você escolhe ele. Eu não quero escolher. Mas vai ter que escolher. Porque enquanto você morar debaixo desse teto, você não vai ver esse homem. Acabou. Proibida. Meu coração parou. Vocês não podem. Podemos sim, meu pai disse. E vamos. Esse relacionamento acabou. Agora. Então eu saio daqui. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar. Mas no momento que saíram, eu soube que era verdade. O quê? Minha mãe sussurrou, o rosto empalidecendo. Vocês me ouviram. Se vocês não aceitam ele, se querem me obrigar a terminar, então eu saio. Vou morar com ele. Luna, não faz isso, minha mãe começou. Eu amo ele, mãe. E não vou desistir dele. Meu pai deu um passo para trás, como se eu tivesse dado um soco nele. Então é isso?
Você escolhe um homem que conhece há 6 meses ao invés da família que te criou a vida inteira? Eu não quero escolher. Mas se vocês me forçam. Ninguém tá te forçando a nada. Minha mãe estava chorando agora. A gente só quer te proteger. Eu não preciso de proteção. Eu preciso de apoio. Preciso que vocês confiem em mim. Como a gente pode confiar depois de 6 meses de mentiras? E ali estava. A verdade nua e crua. Eu tinha quebrado a confiança deles. E agora estava pagando o preço. Meus pais saíram do quarto sem dizer mais nada. Me deixaram sozinha com meus pensamentos e meu coração partido. Peguei meu celular com as mãos tremendo. Liguei pro Rafael. Ele atendeu antes do primeiro toque terminar. Luna. Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Tá tudo bem? Não. Nada tá bem. Minha voz saiu quebrada. E contei tudo. Cada palavra. Cada grito. Cada lágrima. Cada acusação. Quando terminei, o silêncio do outro lado era ensurdecedor. Rafael. Você tá aí? Tô. Só, processando tudo. Ouvi ele respirar fundo. Depois um palavrão baixinho. Merda, Luna. Isso é culpa minha. Tudo culpa minha. Não é. Foi os dois. Foi não. Eu sou mais velho. Eu deveria ter pensado melhor. Deveria ter falado com seus pais desde o começo. Deveria ter sido homem suficiente para assumir a gente. Você tinha medo. E você tá pagando o preço do meu medo. A voz dele quebrou. Luna, eu nunca quis te colocar nessa posição. Nunca quis que você tivesse que escolher. Eu já escolhi. Escolho você. Não. Não faz isso. O quê? Não escolhe entre mim e sua família. Isso não é justo. Você vai se arrepender. Eu não vou. Vai. Luna, eu sei como é brigar com os pais. Eu sei como é cortar laços. E você vai se arrepender. Pode não ser agora, pode não ser daqui a 1 ano. Mas um dia você vai olhar para trás e vai doer. Então o que você quer que eu faça? Que eu termine com você. Eu quero que você me deixe consertar isso. Como? Eu vou falar com eles. Rafael, não. Meu pai vai te matar. Literalmente. Ele pode tentar. Mas eu preciso fazer isso. Preciso olhar nos olhos deles e explicar. Mostrar que eu não sou o monstro que eles acham que eu sou. Eles não vão te ouvir. Então pelo menos eu tentei. Luna. Ele fez uma pausa. Eu te amo. Amo de verdade. E não vou deixar você perder sua família por minha causa. Mas confia em mim. Deixa eu fazer isso. Do jeito certo dessa vez. Quando? Amanhã. Antes que eu perca a coragem. No dia seguinte, às 4 da tarde, a campainha tocou. Eu estava no meu quarto desde de manhã. Não tinha comido. Não tinha dormido direito. Só esperava. Ouvi minha mãe abrir a porta. Ouvi a voz dele. Firme. Determinada. Boa tarde, senhora. Meu nome é Rafael. A senhora já sabe quem eu sou.
e eu preciso falar com os senhores. Por favor. Você tem coragem de aparecer aqui? A voz do meu pai, fria como gelo. Eu tenho. Porque eu devo isso para vocês. E para Luna. Merecem ouvir a verdade. Toda ela. Desci as escadas devagar. Vi ele parado na porta, sozinho, vulnerável. Vestido com uma camisa social, calça jeans, os cabelos penteados. Tentando parecer apresentável. Respeitável. Luna, volta pro quarto, minha mãe ordenou sem olhar para mim. Não. Se ele vai falar, eu vou estar aqui. Luna. Por favor, senhora, Rafael interrompeu. Ela tem direito de ouvir. Isso envolve ela tanto quanto envolve eu. Meu pai bufou. Entra. Mas não senta. Isso não vai demorar. Entramos na sala. Ficou um silêncio tenso. Rafael limpou a garganta. Primeiro, eu preciso pedir desculpas. Não pelos meus sentimentos por Luna. Esses são reais e não vou me desculpar por eles. Mas pela forma como tudo aconteceu. Por não ter vindo falar com vocês desde o começo. Bonito, meu pai disse, sarcástico. Mas não muda nada. Eu sei. E não espero que mude. Só espero que vocês me ouçam até o final. Minha mãe cruzou os braços. Fala então. Quando eu conheci Luna, foi só trabalho. Juro. Eu ia lá, dava aula, recebia, ia embora. Profissional. Mas eu não esperava por ela. Pela pessoa que ela é, inteligente, engraçada, determinada. A gente conversava entre as explicações. Sobre vida, sonhos, medos. E eu comecei a me sentir conectado. Conectado, meu pai repetiu. Que poético. Deixa ele terminar, minha mãe disse. Eu tentei resistir. Juro que tentei. Porque eu sabia que era errado. Sabia que ela era minha aluna. Que era nova. Que vocês confiavam em mim. Mas Luna é impossível de resistir. Ele me olhou. E eu vi tudo ali. Todo o amor. Todo o medo. Toda a verdade. Quando finalmente aconteceu, quando a gente se beijou pela primeira vez, eu soube. Soube que tinha acabado de mudar minha vida. E eu não quis mais resistir. E você achou certo esconder da gente? Minha mãe perguntou. Não. Nunca achei certo. Mas eu tava com medo. Medo de que dissessem não. Medo de perder ela antes mesmo de ter tido ela de verdade. Egoísta. Sim. Eu fui egoísta. E Luna pagou o preço. Ela que teve que mentir para vocês todo dia. Ela que carregou o peso da culpa. Enquanto eu só aparecia nos fins de semana e aproveitava. Pelo menos você admite. Eu admito tudo. Admito que fui covarde. Que deveria ter feito diferente. Mas não admito que me aproveitei dela. Porque tudo que aconteceu entre nós foi consensual. Foi mútuo. Foi real. Meu pai deu um passo à frente. Você tem 28 anos. Minha filha tem 22. Você não acha que tem um desequilíbrio aí? 6 anos. Sei que parece muito agora.
Mas conforme envelhecemos, vai importar cada vez menos. Minha mãe tem 8 anos a menos que meu pai. E são casados há 30 anos. Não é a mesma coisa. Não é? Por quê? Por que vocês não aprovam? Por que não foi do jeito que vocês imaginaram pro futuro dela? Não ponha palavras na minha boca. Então me diz. O que te incomoda mais? A diferença de idade? O fato de eu ter sido professor dela? Ou o fato de que vocês perderam o controle sobre a vida dela? O silêncio que caiu foi pesado. Finalmente, minha mãe falou. Me diz uma coisa. Você ama minha filha? Amo. Com cada parte de mim. E você tá disposto a lutar por ela? Mesmo sabendo que a gente não aprova? Tô. Mas não quero que ela tenha que escolher. Por isso tô aqui. Pra tentar, não sei, fazer as pazes? Mostrar que eu não sou um monstro. Ninguém disse que você é um monstro, minha mãe disse mais suave. Mas você entende nossa posição? Nossa filha, que a gente criou, protegeu a vida toda, tá envolvida com um homem mais velho, que começou como professor dela. Como você acha que a gente ia reagir? Eu entendo. Se eu tivesse uma filha, eu reagiria igual. Talvez pior. Então você entende por que a gente tá com raiva. Entendo. E aceito. Mas... Ele olhou para mim de novo. Eu não vou desistir dela. Mesmo que vocês me odeiem. Mesmo que nunca me aceitem. Ela vale a pena. Meus pais se entreolharam. Minha mãe suspirou. Se senta, ela disse. Rafael piscou surpreso. O quê? Senta. A gente precisa conversar. De verdade. Ele sentou. Eu sentei do lado dele. Meus pais ficaram de pé. Olha, minha mãe começou. A gente não aprova isso. Nem um pouco. Mas a gente também não é idiota. Se a gente proibir, vocês vão continuar escondido. E aí vai ser pior. Então a gente vai fazer um acordo. Com condições. Muitas condições. Rafael assentiu. Tô ouvindo. Primeira condição, transparência total. Nada de mentiras. Nada de esconder. A gente quer saber quando vocês se veem, onde vão, o que fazem. Dentro do razoável, meu pai acrescentou. A gente não quer detalhes da vida íntima de vocês. Meu rosto esquentou. Segunda condição, Luna termina a faculdade. Sem distrações. As notas não podem cair. Eu prometo, falei. Terceira, nada de morar junto. Pelo menos não enquanto ela estiver estudando. Rafael concordou. Quarta, a gente quer te conhecer. De verdade. Jantares aqui. Conversas. Sem fachada. Queremos ver quem você realmente é. Eu adoraria isso. E quinta. Meu pai olhou fixo para Rafael. Na primeira vez que você machucar ela. Na primeira lágrima que você causar sem motivo. Você vai ter que lidar comigo. E eu não vou ser educado. Entendido, senhor? E pode ter certeza que vou fazer de tudo para não chegar nesse ponto. Minha mãe suspirou de novo. Eu ainda acho isso loucura.
Mas eu vejo o jeito que vocês se olham. E isso me lembra de quando eu e seu pai começamos. Todo mundo achava que a gente era novo demais, que não ia dar certo. E deu, meu pai completou, olhando para ela com carinho. Deu. Então, contra meu melhor julgamento, vocês têm nossa, não vou dizer bênção, mas vocês têm nossa permissão. Com todas as condições. Não consegui segurar. Me joguei nos braços da minha mãe e chorei. Obrigada, mãe. Obrigada. Ela me abraçou forte. Eu ainda tô com raiva de você. A confiança vai demorar para voltar. Mas eu te amo. E quero que você seja feliz. Eu vou ser. Eu prometo. Os meses seguintes foram interessantes. Rafael vinha jantar toda sexta. No começo, era constrangedor. Silêncios longos. Conversas forçadas. Meu pai analisando cada palavra que ele dizia. Mas conforme o tempo passava, as coisas melhoravam. No terceiro jantar, meu pai perguntou sobre o trabalho do Rafael. E ficou impressionado quando soube que ele não era só professor particular, que dava aulas na universidade, que tinha mestrado, que queria fazer doutorado. No quinto jantar, minha mãe perguntou sobre a família dele. E se emocionou quando ele contou sobre a mãe que criou ele sozinha. Sobre as dificuldades que passou para estudar. No sétimo jantar, meu pai fez uma piada. Rafael riu. E eu vi ali, uma conexão se formando. Não era amizade ainda. Mas era aceitação. E Rafael foi perfeito. Sempre pontual. Sempre educado. Sempre ajudando a lavar a louça depois do jantar. Sempre tratando meus pais com respeito. E comigo ele continuava sendo incrível. A gente tinha que ser mais criativo agora. Não podia transar na minha casa com meus pais em casa. Então a gente ia pro apartamento dele. E meu Deus, sem a pressão de esconder, sem o medo de ser pego, o sexo ficou ainda melhor. Uma vez, depois de um jantar especialmente bom na minha casa, a gente foi pro apartamento dele. Mal fechou a porta e eu já tava tirando a roupa dele. Com pressa? Ele provocou, aquele sorriso malicioso no rosto. Faz 3 dias que eu não sinto você. 3 dias é muito tempo? É uma eternidade. Ele me pegou no colo, me levou pro quarto. Então deixa eu compensar. E ele compensou. Por horas. Me fazendo gemer tão alto que os vizinhos certamente ouviram. Me levando ao limite tantas vezes que perdi a conta. Quando finalmente paramos, exaustos, eu deitei no peito dele e suspirei satisfeita. Valeu a pena, eu disse. Todo o drama. Toda a briga. Valeu. Valeu mesmo? Muito. Porque agora a gente pode ter isso. Sem mentiras. Sem culpa. Ele beijou minha cabeça. Eu te amo, Luna. Tanto. Eu também te amo. 1 ano e meio depois da descoberta, chegou o grande dia. Minha formatura. Eu tinha conseguido. Mantive as notas. Aliás, melhorei as notas. Mantive o relacionamento. Reconstruí a confiança com meus pais. Sobrevivi. Na festa de formatura, estava linda.
vestido longo azul marinho, maquiagem impecável, salto alto. E Rafael? Rafael estava de terno. Lindo. Perfeito. Ao meu lado. Sem esconder. Meus pais estavam lá também. Orgulhosos. Sorrindo. Tirando fotos. E o melhor. Meu pai cumprimentou Rafael. Apertou a mão dele. Disse: "Você cuidou bem da minha filha." Obrigado. Eu chorei. No final da noite, depois das fotos oficiais, dos abraços, das lágrimas de alegria, Rafael me puxou para um canto mais privado do salão. Luna. HM? Eu preciso te falar uma coisa. Fala. Ele respirou fundo. E ajoelhou. Meu coração parou. Literalmente parou. Luna, esses 2 anos com você foram os melhores da minha vida. Você me desafiou. Me fez ser melhor. Me fez querer ser digno de você. As lágrimas já estavam descendo. Eu sei que a gente é novo. Sei que tem gente que vai achar cedo demais. Mas eu não consigo imaginar minha vida sem você. Não quero imaginar. Então, ele tirou uma caixinha do bolso. Luna, você aceita casar comigo? Sim. Gritei antes mesmo dele abrir a caixa. Sim, sim, 1000 vezes sim. Ele riu, colocou o anel no meu dedo. Um solitário lindo. Simples, mas perfeito. Me levantou. Me beijou enquanto as pessoas ao redor aplaudiam. E quando me virei, vi meus pais. Ambos chorando. Vocês sabiam? Perguntei. Ele pediu nossa bênção semana passada, minha mãe disse, limpando as lágrimas. E a gente deu. Por quê? Porque ele te faz feliz. E no final, é isso que importa. Meu pai abraçou Rafael. Bem-vindo à família, filho. E ali, naquele momento, tudo fez sentido. Toda a luta. Todo o medo. Toda a dor. Valeu a pena. Hoje, 3 anos depois da formatura, eu e Rafael somos casados. Temos um apartamento lindo. Uma vida que construímos juntos. E uma relação incrível com minha família. Meus pais amam ele de verdade agora. Meu pai chama ele de filho sem hesitar. Minha mãe liga para ele antes de ligar para mim quando precisa de algo. E o sexo? O sexo só melhora. Porque agora não tem nada nos impedindo. Nenhuma porta trancada. Nenhum barulho para esconder. Nenhum medo. Posso gritar o nome dele o quanto eu quiser. Ele pode me ter em qualquer lugar da nossa casa. Na cozinha. No sofá. No chuveiro. Onde a gente quiser. E a gente aproveita. Muito. Teve uma noite, semana passada, que a gente voltou de um jantar na casa dos meus pais. Eu estava usando um vestido que ele adorava. Aquele que marca cada curva. No carro, ele já estava inquieto. A mão dele na minha coxa, subindo devagar por baixo do vestido. Rafael, você tá dirigindo. Eu sei. Mas tô ficando louco. Você tá linda demais nesse vestido. Aguenta até chegarmos em casa. Não sei se consigo. Quando finalmente chegamos, ele me prensou contra a porta do apartamento antes mesmo de abrirmos. Eu preciso de você. Agora.
Então abre logo essa porta, provoquei. Ele abriu. Me puxou para dentro. Fechou com um pé. E me levantou, fazendo eu enrolar as pernas na cintura dele. Você sabe o que você faz comigo? Ele sussurrou entre beijos. Como eu fico louco só de te ver. Mostra, desafiei. E ele mostrou. Ali mesmo no corredor. Sem tirar o vestido completamente. Só puxando minha calcinha pro lado. Urgente. Necessário. Intenso. Você é minha, ele disse, entrando em mim. Só minha. Só sua, gemi, me agarrando nele. Sempre. O sexo foi rápido, desesperado. Como se a gente não conseguisse esperar. Como se precisássemos daquilo para respirar. Quando terminamos, ainda colados um no outro, a gente riu. A gente acabou de transar no corredor. A gente é casado. Pode transar onde quiser. Verdade. E eu adoro isso. Eu também. Depois, no chuveiro, foi diferente. Devagar. Sensual. Ele lavando meu cabelo. Beijando meu pescoço. Tocando cada centímetro da minha pele como se fosse a primeira vez. Eu te amo, ele disse, me virando para ficar de frente para ele. Te amo tanto, Luna. Eu também te amo. Tanto que às vezes dói. Ele sorriu. Dói bom? Dói ótimo. E fizemos amor ali, debaixo da água quente, nos olhando nos olhos, sem pressa. Foi completamente diferente do corredor meia hora antes. Mas igualmente perfeito. Mas tem uma coisa que eu ainda não contei. Uma coisa que vai mudar tudo de novo. Faz uma semana que eu descobri. Estava atrasada. 3 dias. Comprei um teste. 5 testes, na verdade. Todos deram positivo. Eu tô grávida. Grávida do homem que começou como meu professor particular. Que virou meu namorado secreto. Que virou meu noivo. Que virou meu marido. E agora vai ser o pai do meu filho. Contei pra ele ontem. De um jeito especial. Cozinhei o jantar favorito dele. Coloquei velas. Música. O que é a ocasião? Ele perguntou quando chegou. Você vai ver. Jantamos. Conversamos. Rimos. E na hora da sobremesa, eu coloquei a caixinha na frente dele. O que é isso? Abre. Ele abriu. Dentro tinha um sapatinho minúsculo de bebê. E o teste de gravidez. Vi o rosto dele mudar. De confuso para chocado para alegria pura. Você tá, a gente tá. A gente tá. Eu tô grávida. Ele se levantou tão rápido que derrubou a cadeira. Me pegou no colo. Rodou comigo. Beijou meu rosto todo. A gente vai ter um bebê. Um bebê nosso. A gente vai, eu ri, chorando. Você tá feliz? Feliz? Luna, eu não tenho nem palavras. Ele me colocou no chão com cuidado. Ajoelhou. Beijou minha barriga ainda lisa. Oi, bebê. Eu sou seu pai. E eu já te amo tanto. Chorei mais ainda. Você vai ser um pai incrível. E você vai ser uma mãe perfeita. Ele levantou,
me abraçou. A gente vai contar pros seus pais quando? No jantar de sexta? Eles vão surtar. Vão. Mas vão ficar felizes. Eu sei que vão. E ficaram. Quando contamos na sexta, minha mãe chorou de alegria. Meu pai abraçou Rafael e disse obrigado por fazer minha filha tão feliz. E ali, naquele momento, eu percebi que tudo tinha valido a pena. Cada mentira, cada briga, cada lágrima, cada momento de medo. Porque me trouxe aqui. Me trouxe para esse momento. Para essa família que a gente construiu. Então é isso, amores. Essa foi a história completa do meu professor particular. A história de como um homem entrou na minha vida para me ensinar cálculo, e acabou me ensinando sobre amor verdadeiro. Sobre lutar pelo que você quer. Sobre ser corajosa. Foi fácil? Não. Teve momentos que eu quis desistir? Teve muitos. Valeu cada segundo de sofrimento? Valeu cada lágrima? Cada briga? Cada momento de medo? Valeu. 1000 vezes valeu. Porque hoje eu tenho tudo. O amor da minha vida. Uma família que me apoia. E um bebê a caminho. E nada disso teria acontecido se eu tivesse desistido. Se eu tivesse escolhido o caminho mais fácil. Rafael me ensinou muitas coisas nesses 4 anos. Matemática, sim, lá no começo. Mas principalmente, ele me ensinou que amor de verdade não é fácil. Que exige luta. Exige coragem. Exige honestidade. E eu ensinei ele que nunca é tarde para mudar. Que vale a pena arriscar. Que vale a pena ser vulnerável. A gente se ensinou. E continua se ensinando. Todo dia. E agora? Agora a gente vai ensinar nosso filho. Sobre amor. Sobre coragem. Sobre nunca desistir do que te faz feliz. Me conta nos comentários, você acreditou no amor entre eu e o Rafael desde o começo? Você acha que meus pais reagiram da forma certa? E você teria coragem de lutar assim por alguém? Se você acompanhou essa história toda desde o primeiro episódio, muito obrigada. Do fundo do coração. Vocês fizeram parte dessa jornada comigo. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe aquele like especial, e compartilhe com aquela amiga que precisa acreditar que amor de verdade existe. E olha, tem mais histórias vindo por aí. Histórias intensas. Histórias que vão fazer você acreditar no amor. Até o próximo vídeo. Com carinho e gratidão, histórias de amor e desejos.